Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Trilha do Lirismo. Aqui eu falo para você como que você vai encontrar aquele trabalho com um propósito e viver dele. Ou seja, encontrar o trabalho que você ama e viver 100% desse trabalho. Eu sou a Kel Candela e no tema de hoje a gente vai falar sobre vida de empreendedor. Então, vem comigo! Bom, lógico que não, gente. Existe vida fácil? Só se você for o Chiquinho Scarpa. Muita gente pergunta se empreender é fácil. Geralmente, esse tipo de pergunta ou de suposição de que empreendedorismo é uma via fácil para você viver, geralmente é de quem tem uma mentalidade CLT e gostaria de empreender. Pessoas que olham para o patrão, olham para o chefe, para a chefe, com aquele olhar de ele só delega, eu que faço todo o trabalho, a gente está enriquecendo as pessoas que são donas das empresas. Geralmente quem vem com esse olhar não tem ideia, não tem noção do que é empreender. Para você empreender, você tem que ter muito jogo de cintura e um estômago fortíssimo. Quando eu comecei a empreender, eu passava noites às vezes sem dormir, planejando como que ia ser o curso que eu ia dar no dia seguinte. Eu ia caminhar, tomar banho, comia, pensando sobre como que eu ia rentabilizar o mês seguinte. E vou ser muito sincera, até hoje eu costumo sonhar com trabalho. Qual que é a diferença? No empreendedorismo a gente faz tudo por prazer. A gente dita as regras do jogo, porque é o seu jogo, é a sua vida. Você, quando empreende, você é dono do seu trabalho. O problema dali é que você também é dono dos boletos para pagar, dos impostos para pagar, do funcionário que você vai registrar, de como que você vai atender bem o cliente. Você tem que estar atento a muita coisa para poder manter a qualidade. E esse é o maior desafio do empreendedorismo. Então, empreender não é fácil, é muito difícil, mas é muito prazeroso, porque você consegue ter autonomia para poder fazer as suas regras dentro dessa brincadeira maluca. E aí tem uma pequena vantagem do mercado corporativo padrão. Quando você é o dono do seu negócio, você cria o seu desenvolvimento de carreira. Você não depende de outras pessoas, só depende de você crescer. Depende de você selecionar os melhores funcionários, depende de você ditar qual vai ser a qualidade que você vai entregar o seu produto ou serviço para os seus clientes. Depende de você seguir o ritmo, se você vai trabalhar todos os dias, se você vai trabalhar menos dias por semana, mais dias por semana. Então é a sua escolha, a sua consciência que vai ditar o seu resultado, único e exclusivamente. Se você empreende, você precisa ter algumas competências. Existem as soft skills e as hard skills. O que significa isso? Existem as competências técnicas e as competências socioemocionais. Para o empreendedorismo não é diferente. As hard skills de um empreendedor, por exemplo, é olhar os dados financeiros e saber qual é a margem de lucro, qual é o ROI, qual é a receita que você precisa atingir no seu negócio em cada mês. Você precisa entender de marketing, precisa entender sobre administração, você precisa entender sobre liderança para poder levar o seu time e a sua equipe para os resultados que você espera com o teu negócio. Só que existem hard skills que vão variar de negócio para negócio. Você precisa entender como o seu mercado, o seu nicho funciona de verdade e quais são as competências essenciais para poder conseguir levar a sua equipe e a sua empresa para um próximo patamar. Não sou eu que vou ditar para você quais são as hard skills que você precisa, porque muda de negócio para negócio. Como empreendedor, você precisa sim ter uma competência, uma consciência de que uma empresa é um organismo feito por vários órgãos. Então, existe o órgão financeiro, a área de RH, o marketing. Tudo isso você precisa ter uma visão clara de como funciona para poder saber delegar e cobrar e saber que resultados você espera. Só que existem as competências técnicas que variam de nicho para nicho.
Então, por exemplo, o meu ramo de atuação é de desenvolvimento pessoal. Eu preciso ter competências técnicas no meu nicho para poder levar a minha empresa para um próximo patamar, para conhecer o meu público-alvo, para conhecer quem são as pessoas que buscam o meu produto. Existem, por exemplo, pessoas que são donos de agência. Essas pessoas, elas precisam ter competências técnicas sobre o ramo de atuação delas. Parte de e-mail marketing, disparo de e-mail, chatbox, tudo isso que para mim não é importante, mas para quem tem uma agência sim. Médicos, por exemplo, você tem uma clínica de exame por imagem, você precisa ter competência técnica para saber cobrar os seus funcionários, caso não seja você que faz os exames, você precisa saber como faz um ultrassom, qual é a qualidade ideal de um raio-x, como que você vai fazer a tomografia perfeita. Tudo isso é competência técnica do teu negócio. Mesmo que você não seja médico e resolva abrir uma clínica, você precisa ter uma noção desse mundo, desse universo, para poder ter a melhor clínica, a melhor padaria, a melhor agência, a melhor empresa de desenvolvimento pessoal que você consegue ter. Um dos pontos principais para você levar a sua empresa para um próximo nível e para você conseguir desenvolver um bom planejamento para ser um ótimo empreendedor ou uma ótima empreendedora é você desenvolver as suas soft skills. Mas o que é isso? Soft skills são as habilidades mais suaves, mais sutis da pessoa. Existe um estudo que fala que a partir desse ano 2020, 2/3 das habilidades de qualquer profissional, seja ele empreendedor ou não, são de soft skills, são de habilidades mais refinadas, que geralmente, antigamente, não era nem pedido por empresa nenhuma. Essas soft skills, elas podem ser vistas como negociação, inteligência emocional, pensamento crítico, habilidades de negociação. Todas essas são soft skills, habilidades que são essenciais para quem empreende. Por exemplo, você precisa ser ótimo em negociação para conseguir o melhor preço de um fornecedor, para conseguir fazer um bom negócio ganha-ganha com o seu cliente, para poder levar o seu funcionário para um próximo nível de desafio. Tudo isso exige muita negociação. E venhamos e convenhamos, empreendedor precisa também negociar em casa com a família. Você precisa trabalhar naquele feriado, você precisa trabalhar naquele dia à noite. Então, você precisa da negociação para as demais áreas da sua vida também, se você resolve empreender. Pensamento crítico é uma habilidade, uma soft skill muito importante nos dias de hoje, porque o mundo está tão complexo, tem tantas opções de respostas para o mesmo problema, que se você não tiver um pensamento crítico para poder saber qual é a melhor decisão tomar para o teu negócio, você pode acabar fazendo uma escolha muito errada que pode definir o futuro do teu negócio. Uma das soft skills que eu acredito que é a mais buscada no mercado de trabalho, seja no empreendedor ou não, é a inteligência emocional. O mundo está mudando tanto, tem tanta demanda de metas, dinheiro, família, tem tudo vindo tanto para a cabeça e para o mundo do empreendedor, que se você não tiver a inteligência emocional necessária para poder lidar com os problemas, você acaba ficando envolvido demais nos problemas e não consegue olhar e encontrar quais são as melhores soluções. Inteligência emocional não significa que você não vai sofrer com as escolhas no meio do caminho. Significa que você vai ter a calma necessária para tomar as melhores decisões nos momentos de pressão. O empreendedor, ele precisa ter hard e soft skills. Ok, mas como que eu vou avaliar se eu tenho o que é necessário para ter uma empresa de sucesso? É simples. Eu gosto de fazer com os meus clientes a roda de competências. E eu faço 2 rodas de competências. Imagina um gráfico pizza. Cada área desse gráfico vai ser referente a uma área da sua empresa. Então você vai colocar lá
a parte técnica do teu negócio, a parte de do empreendedorismo você, as habilidades que você precisa ter. Você vai colocar na outra parte desse gráfico fixa o financeiro, produtos e cada área que você acredita que é essencial para você desenvolver a tua empresa da melhor forma possível. É como se fossem as habilidades do seu negócio. Depois você vai fazer um segundo gráfico que vão ser com as suas habilidades de empreendedor. O que você precisa de hard e de soft skills para poder fazer com que o primeiro gráfico evolua da melhor forma possível? Você precisa de foco? Você precisa de inteligência emocional, negociação, precificação, saber como cobrar de um cliente, como fazer um pós-venda eficiente. São coisas que você vai colocar nesse gráfico. Depois você vai pegar cada uma dessas áreas e vai dividir em 10 pontos importantes, aonde o primeiro ponto é onde você provavelmente está hoje e o último ponto é aonde você gostaria de chegar. Você vai olhar e vai falar assim: para eu ser um 10 em inteligência emocional na minha empresa, eu preciso ter de competência a habilidade de ser calmo o tempo inteiro na hora de solucionar problemas. Quando alguém vier falar comigo sobre algum pepino que deu na minha empresa, eu vou ter a serenidade para poder raciocinar e tomar a melhor decisão. Depois que você definiu que esse é o seu 10, você vai voltando e regredindo nessa pontuação. Se isso é um 10, o que é ser um 9 em inteligência emocional? O que é ser um 8 em inteligência emocional? E vai definir cada numeração de cada habilidade, cada categoria que você colocou na sua roda de competências. Depois de feito isso, você vai vir colorindo, pintando o nível que você já desenvolveu em cada uma dessas áreas. Então vamos supor que você olhou de 1 a 10 de foco, por exemplo, e você percebeu que as pontuações 0, 1, 2, 3, 4 e 5 são pontuações que você já conseguiu superar e crescer e desenvolver no teu negócio. Você vem e vai colorir essa área. Depois você vem e vai ver a competência de negociação, por exemplo, e você percebe que você já tem a habilidade do 1 ao 3, você vai colorir. Depois que você fez isso, você vai ter um gráfico de como que você está em cima de cada habilidade hard e soft. Feito isso, como que você vai para o próximo nível? Você nunca vai focar em ser 10 em nenhuma habilidade. Você sempre vai focar em ser o próximo número dessa contagem. Se você em estômago empreendedor, se é uma habilidade que você acredita que precisa desenvolver, você tá um 5, você precisa desenvolver para ser um 6 e não um 10. Depois que você virou 6, o seu próximo objetivo será ser um 7. Então, você vai nível a nível se desenvolvendo e evoluindo as suas habilidades para que você seja cada vez um empreendedor melhor. Tem um monte de gente que acha que empreendedorismo é dom, é talento, é aquela coisa de Deus que vem e fala assim: meu filho, você vai ser músico, você vai empreender em qualquer coisa, você vai ser professor. Não existe isso, tá, pessoal? Vamos mudar o foco. Você pode ser o que você quiser. Aquela ideia de, não pode ser o que você quiser, né? Tem coisa que só quem é privilegiado vai conseguir, só quem nasceu em berço de ouro. Vamos combinar que isso daí não existe, né? Se você realmente quer conquistar uma vida dos seus sonhos, você tem que fazer o que é necessário para conquistar ela. Então, empreendedorismo não é talento dado por Deus. Tem gente que sim, nasce com umas habilidades a mais para o empreendedorismo. Mas nada impede você que é mais envergonhado, mais quietinho, não tem tanto jeito com números, também de empreender. Se esse é o seu sonho, se é isso que você quer, se essa é uma âncora de carreira para você, você só tem que definir quais são as habilidades que você ainda não tem, que são essenciais para o empreendedorismo. Se você conseguir fazer esse vínculo entre a pessoa que você é hoje com o empreendedorismo, com o empreendedor incrível que você quer ser,
e você conseguir entender qual é a barreira que está impedindo aqui no meio do caminho, você vai desenvolver essas habilidades e essas competências para você deixar que isso seja um problema. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que o problema é a solução. Então, se você acredita que não tem dom, você já está falando para mim que você não tem as habilidades necessárias para você empreender. Esse já é o caminho do primeiro passo que você precisa para empreender. Você precisa definir quais são esses caminhos e essas habilidades que você vai desenvolver a partir de agora para você conseguir ir em prol de viver do trabalho que você ama. Então começa a tirar isso da sua cabeça de que empreendedorismo é para uma elite iluminada por Jesus Cristo, que faz você ter bons padrinhos que vão te bancar, ter bons argumentos e jogo de cintura para falar com o cliente. Isso aí não existe. Tudo na vida tem técnica. Se você ainda não empreende, é porque você ainda não aprendeu a técnica necessária para você viver do que você ama. Você ainda não empreende e você quer empreender, mas fica reclamando do teu chefe o tempo inteiro, provavelmente isso é um indicador que você não tem a mentalidade que você precisa para ser um ótimo empreendedor ou uma ótima empreendedora. Qual é a mentalidade excelente para ter sucesso com o empreendedorismo? Isso serve para você que já empreende, mas fica reclamando daquele cliente, tá? Que paga atrasado, vai ficar reclamando daquele fornecedor que não é gentil com você. Então isso serve para você também que já empreende, tá bom? A mentalidade para você empreender e ter sucesso com o empreendedorismo é um só. Você precisa pensar na tua empresa como um outro ser humano. Você precisa entender que a sua empresa é como se fosse o seu filho. E você precisa ver que cada empresa é o filho de alguém. Então, se você é CLT na empresa de outra pessoa, você vai ter que entender que você está cuidando, você está de babá do filho dos outros. Você não tem que educar o filho dos outros de acordo com o seu padrão de pensamento. Você tem que educar o filho dos outros com o padrão de pensamento dos outros. Você é pago para isso. Então, o que o dono da empresa, aquele cara que está empreendendo, ele acredita que é o melhor caminho para poder crescer e tornar aquela empresa uma empresa grande, sustentável, equilibrada. E sim, você pode empreender no negócio dos outros. De que forma? Você pode estudar e desenvolver da melhor forma possível sobre aquele nicho e trazer soluções inovadoras para a empresa dos outros, para os filhos dos outros, por que não? Agora, se você empreende para você mesmo, você precisa ter uma ideia que a sua empresa, que o seu novo mundo, esse trabalho que você está desenvolvendo que você ama, é sim um filho para você. Você vai ter que dedicar tempo. Existem várias áreas complexas que você precisa aprender e dominar para poder fazer com que ela cresça de forma saudável e sustentável. Você precisa entender que ela não é só para tirar, muito pelo contrário, você doa muito mais do que você recebe. Então, você vai receber dali da empresa, basicamente, duas coisas. Dinheiro para pagar os boletos, a gente vive num mundo capitalista, e você vai tirar a satisfação de poder colaborar com a vida de outras pessoas. Agora você vai se doar para essa empresa, você vai se doar para o mundo do empreendedorismo. Então você precisa entender que você vai passar muitas horas para poder resolver alguns problemas desse seu negócio. Você vai precisar aprender sobre várias áreas de atuação diferentes para fazer com que esse negócio cresça. E fala sério, vê se não é como se fosse um filho. Você não precisa aprender português, matemática, tudo de novo para ajudar na tarefa. Você não precisa entender como que você vai ser pai e mãe de um adolescente e aconselhar sobre relacionamentos. Você não precisa ter jogo de cintura para quando você for enfrentar a síndrome do ninho vazio e seus filhos forem sair de casa. São várias competências para um ser humano. Da mesma forma, o empreendedorismo vai pedir e exigir de você várias competências
para você levar a sua empresa para um nível muito maior. E você tem que pensar que você cria a sua empresa para o mundo, igual filho. A gente cria a empresa para os clientes, a gente cria a empresa para os funcionários, a gente cria a empresa para os parceiros e colaboradores. A gente não cria a empresa só para a gente. Você pode criar o seu cargo para você, mas a sua empresa é feita para outras pessoas. Como que funciona a agenda do empreendedor? Tudo depende da fase do empreendedorismo que você está. É uma fase inicial, embrionária, ou você já empreende há muitos anos? Então eu vou dar alguns exemplos para você. Se você está no comecinho do seu mundo de empreendedorismo e ainda trabalha num emprego CLT para outras pessoas, pode saber que provavelmente você vai ficar sem vida durante um tempo. Mas se você empreende na área que você gosta, você pode ficar tranquila que vai acabar virando hobby, vai ser divertido. Só que você vai precisar se dedicar no tempo que você tem para fazer aquilo ali dar certo. Se você já virou a chavinha e só trabalha no teu negócio, isso não significa que você vai começar a trabalhar um pouco menos. Uma coisa que você descobre quando você começa a empreender é que trabalho sempre tem. Você sempre vai precisar se dedicar um pouquinho mais. Sempre tem aquele trabalho que você ainda precisa entregar. Aquele sentimento de ainda tô devendo precisa ser totalmente gerenciado. Você nessa fase vai trabalhar o suficiente para você conseguir pelo menos uma pessoa trabalhando para você. Quando você conseguir te bancar e bancar um ajudante, um estagiário, aí as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Pensa o seguinte, você não vai crescer para contratar funcionários, você contrata funcionários para poder crescer. Então você tem que começar a identificar qual é o tamanho que você quer que a sua empresa chegue um dia. Você precisa identificar também qual é o estilo de vida que você gostaria de ter quando você chegar lá. Nesse meio tempo, você precisa ver como que vai ser a sua agenda em cada fase desse crescimento do seu negócio. Você precisa entender que no começo você vai se dedicar um pouco mais, mas cada fase do seu negócio, cada vez que o seu negócio cresce um pouco mais, você vai conseguir ajustar e adequar a sua agenda para que você trabalhe pelo menos aquelas 8 horas semanais de segunda a sexta. Só que isso requer um pouco mais de tempo, planejamento e esforço da sua parte. Entenda qual é o seu limite, o quanto você está disposto ou disposta a se dedicar na sua empresa em cada uma dessas fases. O importante é que seja prazeroso em todo momento e não que seja um negócio exaustivo, que te faça pegar birra ou que deixe de ter amor naquela profissão que você está começando agora. Essa foi a trilha do lirismo. Aqui é onde eu compartilho com você os principais passos que você precisa dar para viver do trabalho que você ama 100% dele. Eu sou a Kel Candela e se você quer saber mais, entra no nosso grupo do Telegram e segue o Instituto Lira nas redes sociais. Eu te vejo lá. Vem pro lirismo!